Olha, na verdade, desde há um tempo para cá, na Formiga, pensando agora sobre o futuro, sobre os próximos tempos, eu em particular tinha muita vontade de, de começar a pegar em textos da dramaturgia universal. Passar também por esta experiência de encenação de grandes clássicos e também porque sentimos em conjunto cada vez mais essa necessidade, enquanto coletivo, enquanto comunidade, de voltar a essas narrativas, de voltar a essa partilha com o público, porque sentimos que há qualquer coisa de necessidade transversal, de regressarmos a essas grandes histórias que, no fundo, são fundadoras de uma ideia de civilização. E se calhar este momento que estamos a viver no mundo está-nos a empurrar para aí, está-nos a pedir esse regresso. E quando pensámos em fazê-lo, para mim foi muito evidente que se calhar o primeiro texto deveria ser a Gaivota. E depois foi preciso fazer o exercício de perceber porquê. Porque havia de facto uma ligação já com décadas a este texto e que remetia a este momento de 2005, há exatos 20 anos, quando eu fiz a Gaivota como aluno finalista do curso de teatro. E esse momento foi de facto muito marcante para mim e para os meus colegas na altura. Uma montagem da Gaivota, enfim, em contexto escolar, apesar de ter uma apresentação já pública, para público em geral, num teatro a sério, com a encenação do João Pedro Vaz. Foi um processo muito transformador para todos nós, sobretudo porque foi a primeira vez, e ironicamente a última no curso de teatro, ao fim de 3 anos, que nós sentimos mesmo que o teatro, que um clássico conseguia dialogar com a vida, com o presente, em particular com o nosso presente naquele momento, enquanto eh, finalistas do curso de teatro que nos estávamos a projetar em relação ao futuro e que víamos no Konstantin Treplev, na Nina, naquelas duas personagens em particular, embora nas outras também, na Masha, no Medvedenko, víamos de alguma forma retratos de nós próprios, víamos também naquela situação e víamos as palavras daquelas personagens a falarem também por nós e a nossa própria voz. Um, e de repente, essa consciência de que este texto tinha tido esse impacto nesse momento, e o facto de estarem precisamente a passar 20 anos, hum, fez-me pensar que se calhar a leitura da Gaivota tinha que ser, antes de poder ser uma abordagem ao clássico de uma forma mais convencional, e é algo pelo qual ainda gostávamos de passar, agora num futuro próximo, mas se calhar havia um primeiro exercício em torno da gaivota que era preciso fazer sobre esta relação concreta do texto nas vidas destas pessoas. E isso levou-me a fazer agora um périplo na senda das pessoas, destes colegas, perceber como é que foi vivido este quinto ato, estes 20 anos que se seguiram ao quarto ato da Gaivota, e onde é que isso os levou, onde é que eles estão, cada um deles, neste momento. E então acompanhados pela dupla de realizadores Juno, fizemos uma série de entrevistas a cada uma destas pessoas, que deram também lugar, para além de servirem e de alimentarem o espetáculo, deram também lugar a um documentário que será exibido aqui no CCB no dia 27, chamado Gaivotas em Terra, que se baseia quase exclusivamente nestas entrevistas. E de alguma forma esse diálogo com a realidade de cada uma destas pessoas permitiu-nos construir um diálogo entre a peça de Chekhov, as palavras de Chekhov e as nossas próprias palavras, cruzando a realidade e a ficção e fazendo também um retrato de uma geração muito concreta, que é a geração das pessoas que estão hoje com 40 anos, que nasceram nos anos 80 e que são millennials.
foi um exercício muito interessante. Primeiro, do ponto de vista hum, pessoal, mas também do ponto de vista da relação logo com cada uma destas pessoas. Ou seja, as entrevistas, o guião das entrevistas foi logo desenhado tendo em conta esses pontos de contacto, essas tangentes entre as personagens de Chekhov e as pessoas, elas próprias. Portanto, percebendo também de que forma é que havia estes encontros ou conflitos entre quem as pessoas tinham sido e quem elas tinham interpretado. E quem elas são hoje e que personagem é que se cruza de alguma forma no seu caminho de uma forma mais evidente. Eu próprio tive que fazer esse exercício. E depois, numa segunda fase, começar a perceber de que forma é que as questões, os conflitos, as tensões que tinham sido afloradas pelas pessoas e pelos seus percursos, pelas suas histórias individuais, de que forma é que essas tensões e essas concordâncias se podiam dialogar com questões e momentos específicos da peça de Chekhov. Portanto, começamos a fazer também um trabalho de levantamento de cenas, de situações, de tensões entre personagens, uh, propostas pelo Chekhov no seu texto, ao mesmo tempo pondo isto num diálogo com aquilo que eram as histórias não ficcionais das pessoas que me acompanharam. Precisamente isso, ou seja, trabalhar sobre essa duplicidade. Por um lado, esta ideia de é mais uma vez uma gaivota, não é? Mais uma vez uma abordagem à peça de Chekhov, que este ano então hum, parece ter tido uma procura ainda maior, embora ao longo destes 20 anos, e esse foi também um estudo e um levantamento que fizemos e que é até mencionado no espetáculo, fomos acompanhando, tentando perceber que montagens da Gaivota tinham sido feitas ao longo deste tempo. E de facto é imparável. Aliás, é uma peça também que me acompanhou desde há 20 anos até os dias de hoje, enquanto espectador. Foram muitíssimas as montagens de gaivotas a que fui assistindo. Uh, Enfim, montagens de grandes encenadores, de grandes companhias, de companhias de dimensão mais pequena, em contexto escolar também. Enfim, é de facto uma peça que está constantemente a ser reavivada, revisitada e a ganhar constantemente novas leituras, novos olhares. Também porque se presta de facto muito a isso. Há qualquer coisa muito especial na escrita de Chekhov que cruza de uma forma única aquilo que há de extraordinário com aquilo que há de mais banal na vida, e isso torna estas personagens altamente universais e inesgotáveis, como se houvesse muito, muito espaço nas entrelinhas para preencher. Isso permite a cada abordagem, a cada encenador, encontrar de facto o seu próprio olhar para preencher essas entrelinhas. Um, mas de facto, por um lado, é essa dimensão, não é? É mais uma gaivota, é mais uma abordagem. Por outro lado, também permitia falar de alguma forma ou ter a incidência sobre a situação em que se encontra só mais um jovem aluno de teatro que termina a sua formação, não é? É de repente mais uma gaivota, é mais uma Nina, é mais um Kostya, é mais uma pessoa que está, enfim, a projetar-se para o futuro, a tentar abrir asas e enfim, e a confrontar-se também com a possibilidade de desbarrar na primeira parede. Neste caso,
houve assim dois eixos que nortearam a pesquisa. Por um lado, o eixo que tinha a ver com esta dimensão biográfica e com ir no encalço destas pessoas concretas, né, destas 13 pessoas que fizeram o curso de teatro comigo. E por outro lado, havia toda a dimensão que tinha a ver com Chekhov e com a gaivota. O primeiro dos objetos que propusemos com alcance público foi uma conferência que aconteceu no Dia Mundial do Teatro. E que tinha a ver também com esta dimensão de que falava ainda agora sobre as várias abordagens à gaivota. Conseguimos reunir aqui na Black Box do CCB um painel extraordinário de artistas, de encenadores, atores, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, que ao longo das últimas décadas, e aí não se restringe só aos últimos 20 anos, mas desde os anos 80, um, estiveram envolvidos em montagens da gaivota, em montagens algumas mais icónicas, outras mais alternativas, mas que de facto também espelham essa multiplicidade de possibilidades que este texto tem. Tivemos representantes da icónica montagem do Teatro da Graça, com a encenação do Gastão Cruz, da montagem da Gaivota da Cornucópia, da abordagem do Vítor Hugo Pontes à gaivota através de um diálogo com a dança, as abordagens do Tornaquito a Chekhov de uma forma mais transversal, enfim. E aí, nessa medida, o confronto com os olhares foi mesmo muito importante por um lado, para enriquecer também a nossa perspectiva em relação ao texto, mas por outro lado também para o desacralizar. Ou seja, percebendo estas possibilidades de olhar tão distintas e também de desfragmentação da peça, porque há aqui abordagens que de repente desfazem Chekhov em pedaços, que se baseiam numa só personagem, ou enfim, que já o põem a dialogar também com outras dimensões. E isso também nos deu assim uma sensação de liberdade muito grande, porque isso também nos interessava neste projeto, não é? Ou seja, a partir do momento em que definimos que não estamos a abordar a gaivota como il faut, de uma forma convencional, enfim, estamos também a propor que Chekhov possa dialogar com outras quatro mãos, que são as da Inês, as minhas, enfim. E depois, a leitura encenada, Uma Gaivota como il faut, que também teve lugar no Dia Mundial do Teatro aqui no CCB, e que essa sim foi uma leitura encenada convencional na medida em que havia 10 atores para 10 personagens, os atores pensados, uma escolha de atores também pensada com uma certa ironia e concordância em relação às personagens, como ter, por exemplo, no papel da Arcádina, uma atriz com um percurso consagrado, ou ter uma jovem atriz que foi aluna da própria Arcádina e minha também, como menina, ter um Treplev, que era um jovem ator com questões de criação, ou ter um Dorn, por exemplo, que tinha sido um Treplev numa montagem da Gaivota há 20 anos. Portanto, encontrar aí essas concordâncias e essas tensões e essas ironias foi muito interessante, também para nos permitir fazer com esse grupo de atores um mergulho profundo sobre o texto. E aí foi também muito importante esse espaço realmente para mergulharmos do ponto de vista da dramaturgia, do pensamento sobre o texto com este grupo de pessoas. Depois, a seguir, há outra dimensão ainda de investigação que tem a ver com o documentário, enfim, como já falei. E, finalmente, o espetáculo será acompanhado por uma exposição de artes visuais
que estará patente aqui nos corredores adjacentes ao pequeno auditório e que parte de um desafio que lançámos a jovens artistas das artes visuais para pensarem sobre a peça, sobre a gaivota, e traduzirem esse pensamento numa obra de arte que pudesse, enfim, que pudesse estar nesta exposição. Neste desafio que lançámos a esses artistas, interessava-nos muito que fossem, de facto, artistas de alguma forma numa situação idêntica àquela em que eu e os meus colegas nos encontrávamos há 20 anos, ou seja, são artistas que estão a começar a trabalhar, que têm algum trabalho desenvolvido, mas que estão ainda numa relação de projeção face ao futuro que é inerente dos 20 anos, não é? E ao mesmo tempo perceber também de que forma é que este texto tão icónico para o teatro, de que forma é que ele tem ecos para lá do teatro, de que forma é que ele ultrapassa as barreiras do teatro e pode de repente resultar num outro objeto artístico que dialoga de formas muito particulares e diferenciadoras com o próprio teatro. Eu acho que havendo essa grande abertura, não é? Eu acho que de facto Chekhov, como poucos autores, e todos eles brilhantes, os que o conseguem, hum, têm essa capacidade de. Há qualquer coisa extremamente generoso na forma como estas personagens são construídas pela escrita, porque é amplo, está cheio de possibilidades, de espaços, há muito pouca imposição, muito pouca definição através da escrita. E isso, lá está, permite uma multiplicidade muito grande de olhares. Por outro lado, há qualquer coisa profundamente humano na medida em que ela está profundamente comezinho e concreto e ao mesmo tempo profundamente hum, profundo e profundamente profundo, passa a redundância, naquilo que é, enfim, naquilo que é a natureza humana. Estas personagens, eu acho que dada essa abertura toda, elas serão sempre ótimos retratos daquilo que são os artistas e as suas um, e as suas questões, as suas características mais prementes. Isto tanto se aplica às novas gerações de artistas, não é? Que podem ver na Nina ou no Treplev um espelho, mas também numa geração mais velha, como uma Arkadina e um Trigorin, que de repente têm nessa geração mais velha também uma expressão própria que tem a ver com a ideia da maturidade, do envelhecimento. É muito interessante também perceber neste processo, tendo passado de facto 20 anos e voltando à dimensão pessoal, biográfica, perceber como, e esse foi um exercício também que lancei aos meus colegas ao longo das entrevistas, de que forma é que hoje olhamos para este texto e com que personagem é que nós nos identificamos hoje. E é muito interessante ver esse salto, não é? Esse percurso. Há 20 anos atrás, todos nos identificávamos com o Kostya, o Treplev, a Nina, a Masha. Hoje a identificação acontece mais facilmente com Trigorin, com uma Arkadina, um Sorin, enfim. E portanto há esse espaço, há essa possibilidade, sendo que a peça tão pouco se esgota na dimensão do discurso teatral ou do discurso artístico. A peça vai muito para lá disso, não é? Eu acho que ela tem um particular. Ela toca particularmente quem trabalha nesta área e quem conhece de uma forma quase epidérmica
a vida do teatro e das artes, mas ela também toca de uma outra maneira, porque ela não está só centrada nisso qualquer outra pessoa, não é? Ela toca a dimensão do conflito geracional, a relação tensa entre mãe e filho, a relação de amores desencontrados, de impossibilidades, de procura de levar a cabo ou de conseguir levar a cabo vontades, desejos e a sua impossibilidade, porque se embate contra um mundo que parece não estar alinhado com esses desejos. Portanto, há uma riqueza muito, muito grande que eu acho que é particularmente forte quando se fala de pessoas ligadas ao universo artístico, mas que chega a muitos outros lados também. Ainda não trabalhamos, ou seja, a versão francesa vai estrear em 2026, no final do próximo ano. E, portanto, é um trabalho que vamos agora iniciar, assim que o espetáculo estreie, de adaptação, enfim, do texto, da realidade. Há uma dimensão também muito concreta de relação com o mundo e com o presente que o espetáculo lança, e que terá que sofrer uma grande adaptação para a realidade francesa. Isto porque este, esta história destes 20 anos de relação com este texto e de relação com as nossas vidas, minha e dos meus colegas, está muito ancorada naquilo que é a história do mundo e, em particular, a história do país. É inevitável nós olharmos para um percurso de 20 anos, dos últimos 20 anos, que marcam profundamente aquilo que é a vida dos millennials, sem olharmos para questões tão próprias da vida do país e da história do país recente, como a crise financeira, como enfim, tudo aquilo que no fundo marca as ameaças que marcam a história recente do mundo, as ameaças climáticas, a guerra na Ucrânia, a proximidade, enfim, o genocídio em Gaza. Portanto, todas estas questões, a gentrificação em Lisboa, e, porque tudo isso, de uma forma muito concreta, veio a influenciar aquilo que foi a escrita deste quinto ato, quando nós olhamos para a vida que as pessoas têm hoje. Ou seja, alguns de nós continuam a trabalhar em teatro, outros fizeram caminhos muito inesperados, mas que são eles próprios um reflexo deste percurso do mundo e do país em particular. Pessoas que estão a trabalhar na área do turismo, pessoas que estão a trabalhar na imobiliária, não é? De repente são elas próprias também um espelho e uma tradução da história do país. Portanto, essa adaptação ela será ainda feita e obrigará de facto a um trabalho também de aproximação, através de uma consultoria que teremos que fazer com parceiros em França para compreender como é que o espetáculo se pode adaptar a essa realidade. Essa era uma das perguntas da entrevista. E na verdade, eh, bom, já não sei o que é que respondi nessa entrevista, mas, hum, mas eu acho que há qualquer coisa hum, que está muito presente também na, na atmosfera que Chekhov propõe na Gaivota e nas suas outras peças, que tem a ver com esta sensação de que a vida vai acontecendo para lá dos nossos planos e muitas vezes sem darmos conta, não é? Esta ideia de uma peça em que parece que nada acontece. Estes 20 anos passaram com essa sensação de que não aconteceu assim tanta coisa. E foi muito interessante agora reaver algumas destas pessoas, porque
com algumas mantive um contacto, com outras o contacto, a última vez que nos tínhamos encontrado provavelmente tinha sido na noite do último espetáculo da Gaivota em 2005. E de facto o reencontro traz-nos essa certeza, não é? De que passou uma eternidade, passaram 20 anos que souberam a 40, mas ao mesmo tempo, quando se reencontram pessoas que viveram coisas fortes, profundas juntas, a sensação é de que não passou tempo absolutamente nenhum. E por isso eu acho que a mensagem teria que passar um bocadinho por aí. A vida, ela acontece e ela encarrega-se de fazer aquilo que, não necessariamente aquilo que tem que ser, porque eu acho que não há fatalismo e há muito livre-arbítrio, mas a verdade é que, enfim, os caminhos são tão independentes de nós e estão tão dependentes de tanta coisa e tantas influências que se calhar vale a pena ir levando esta peça com uma linha de cada vez, uma deixa de cada vez. Miguel, muito obrigado. Obrigado, Pedro.